Muito bem, estamos dando continuidade na nossa escola de Cananias, aqui falando sobre liderando para a glória de Deus, número 2, e nós estamos vendo atributos, qualidades, requerimentos de uma pessoa que está em papel de liderança. Então, só relembrando para você que esse nosso curso vai servir tanto para você que deseja escolher uma nova de liderança, que deseja montar uma nova liderança, e também para você que já faz parte de uma liderança, que quer rever a sua posição, quer rever as coisas dentro do teu coração, se você está em linha com aquilo que a palavra de Deus diz que é necessário para você que está em posição de liderança. E hoje nós estamos aqui começando o capítulo 5, um requerimento muito importante, talvez o mais importante dentre todos eles, talvez a base e a raiz dentre todos eles, que é uma pessoa cheia do Espírito e da palavra, uma pessoa que é líder, que está à frente. Se é uma liderança espiritual, se você é líder de pessoas dentro da igreja, e você está liderando essa pessoa de forma espiritual, essa lição é a raiz de todas elas. Então, gente, uma das características distintas da maturidade e da liderança cristã é a sua capacitação. É claro disso, o que o Espírito Santo quer, e Ele está fazendo isso através dessas aulas do IDEA, é a sua capacitação para que você possa fazer de forma melhor tudo aquilo que você foi chamado para fazer. Eu vou começar aqui já, só citando aqui para você, Efésios capítulo 4, verso 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento não é um aperfeiçoamento de essência, é um aperfeiçoamento de prática, é um aperfeiçoamento de capacitação para o desempenho do seu serviço. Nós, durante esse curso todo, nós vamos ouvir que você já é aquilo que Deus já chamou você para ser. Você é filho de Deus, tem a natureza dele, mas nós precisamos criar a consciência de quem nós somos, baseado naquilo que ele é. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então esse aperfeiçoamento aqui é um aperfeiçoamento mental, sim, de consciência, de percepção, sim, mas é um aperfeiçoamento para o serviço. Nós estamos sendo aperfeiçoados para que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível, para a edificação do corpo de Cristo. Então, gente, assim como as raízes são vitais para os frutos de uma árvore, a maturidade espiritual pode ser manifesta apenas por pessoas cheias do Espírito e cheias da palavra. As outras qualidades são importantes e desejáveis, é claro, mas ser cheio do Espírito da palavra, ou seja, de sabedoria, de entendimento, é absolutamente indispensável. Nos planos de Deus para os seus filhos, todas as qualidades que nós discutiremos aqui, nós encontramos a fonte no poder do Espírito e no ensino da palavra. No poder do Espírito e no ensino da palavra. No poder do Espírito e no ensino da palavra. E, gente, a operação do Espírito nas nossas vidas é algo essencial para a nossa caminhada cristã. Você pode ser um camarada que tenha feito cursos, mas se tudo isso não for capacitado pelo Espírito, não receber vida do Espírito, de nada serve. Vai ser apenas algo intelectual. Então, o requerimento indispensável é que homens e mulheres, primeiramente, sejam cheios do Espírito. Aí em Atos capítulo 6, ele começa lendo assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, coisas práticas do dia a dia. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria.
aos quais encarregaremos deste serviço. E escolher aqui, gente, veja bem, ele deixa em Paulo para o povo fazer isso, mas eles dão a diretriz. E a diretriz é: vocês não vão escolher qualquer pessoa. Vocês não vão escolher pessoas porque vocês gostam das pessoas. Vocês vão escolher com base nisso que nós vamos dar para vocês, cheio de sabedoria, cheio do Espírito e de boa reputação entre vocês. A palavra escolher no grego, episkeptomai, é o seguinte: olhar, cuidar, inspecionar, examinar com os olhos, visitar alguém. A palavra raiz aqui denota a atividade de olhar e prestar atenção em alguém ou em alguma coisa. Sabe, quando você estiver escolhendo a sua liderança, não apenas chame as pessoas de uma hora para outra, observe aquelas pessoas, observe o comportamento delas, observe se elas têm um coração de servir, observe se elas estão dispostas a sacrificar, observe se elas estão dispostas a doar da sua vida, a doar do seu tempo, a doar dos seus recursos, a ser uma pessoa doadora, porque uma das qualidades essenciais de uma liderança é você saber sacrificar em prol dos seus liderados. É a gente viver uma vida como se você fosse um pai que vivesse para os seus filhos. Você doa da sua vida. Eu me lembro muito bem do meu pai, numa época que a gente viveu, que a gente só foi descobrir isso anos depois, que meu pai muitas vezes só tinha 2 calças. Não era uma situação confortável financeiramente que a gente tinha, mas nós como filhos tínhamos tudo. Talvez não tudo o que a gente quisesse, mas o meu pai nunca deixava faltar nada para a gente. Mas ele mesmo se sacrificava em prol das nossas vidas. E um líder, ele tem que saber fazer isso. Então, quando você estiver olhando para uma pessoa, quando você estiver buscando uma liderança, preste atenção em todos esses pontos que nós vamos trazer. E a palavra que escolher é prestar atenção em alguém. A pessoa que faz isso, na realidade, é o episcopos, de onde tiramos a palavra bispo ou presbítero, e muitas vezes também é usado para pastor. Mas o episcopo é aquele que episkeptomai, é aquele que olha com cuidado, é aquele que presta atenção nas pessoas, tá? Então, verso 4, vamos continuar lendo. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Então, o que nós entendemos? Que apesar de haver uma necessidade naquele grupo, e muitas vezes a liderança ela é escolhida com base em uma necessidade. Você não vai ficar apontando líderes toda hora dentro da sua igreja, que daqui a pouco você vai ter mais líder do que liderado. Então, sim, a necessidade pela liderança, ela se levanta conforme a necessidade. Só que você não pode selecionar pessoas por mero desespero. Você não pode selecionar pessoas por uma necessidade momentânea naquele momento, e porque eu não tenho ninguém, eu tenho que apontar qualquer pessoa que talvez seja, olha, ela tem esse requerimento aqui, ela supre, mas o resto ela não supre, mas eu não tenho mais ninguém. E aí você aponta uma pessoa dessa, que vai acabar te trazendo mais problemas. Deus conhece a necessidade de todos, e nossa responsabilidade é descansarmos no padrão estabelecido da sua palavra. Selecionar aqueles que Deus não selecionou, aqueles que não estão dispostos a pagar o preço, que são carnais e cheios da sabedoria do mundo, é parar a bênção de Deus e o seu poder no nosso ministério. Então tome cuidado com isso. A maior necessidade hoje, gente, não está na natureza do trabalho, seja ensinar a palavra, ministrar ao doente, varrer a igreja ou receber pessoas na porta da igreja. A maior necessidade são pessoas espirituais que possam fazer esse serviço.
Sabe, nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho cristão, é um trabalho espiritual. E o trabalho espiritual, muitas vezes, quando você olha para varrer a rua, você diz, não, esse não é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual porque a fonte do trabalho é o Espírito. A fonte de tudo aquilo que nós estamos fazendo é o Espírito. A fonte da pessoa que varre a igreja é o Espírito. Ela está ali conectada com o Espírito e, se necessário for, ela tem uma palavra pronta para a pessoa que passa na frente dela. Muitas vezes eu falo isso para as pessoas aqui, que estão aqui abrindo a porta da nossa igreja, de elas estarem conectadas no Espírito. O trabalho não é um trabalho secular abrir a porta. É um trabalho espiritual. Tudo que nós fazemos através do Espírito, nós espiritualizamos o natural. É o natural se revestindo do sobrenatural. Por mais que você esteja fazendo algo tão natural, tão corriqueiro, a fonte é que vai determinar a qualidade daquele serviço, a qualificação daquele serviço. A fonte é que vai determinar se aquele trabalho é na realidade um trabalho espiritual ou um trabalho natural. O talento para essa tarefa é algo que a gente lida um pouco mais para frente. Então, gente, portanto, cheios do Espírito é um requerimento mais indispensável de todos. Homens que são cheios do Espírito são homens que o Espírito pode controlar, pode liderar e trabalhar através deles. Isso significa que homens e mulheres que têm o coração de Deus e se preocupam com outros, homens que demonstram o fruto do Espírito, aqueles que selecionamos para lugares de liderança e responsabilidade, devem dar evidências do poder do Espírito em suas vidas, seu fruto em atitudes, expressão e ação. Tudo na nossa vida, quando Deus trabalha na nossa vida, Ele quer ver a externalização desse fruto. O fruto do Espírito não é nada mais, nada menos que a consequência da sua interação com o Espírito Santo todos os dias. Você já tem isso dentro de você, só que o mundo precisa ver Jesus, e o mundo vai ver Jesus através das suas atitudes, muito mais do que aquilo com que você fala. Você está entendendo? Em adição a isso, eles eram cheios de sabedoria. Sabedoria, a palavra sabedoria em grego é sofia, que inclui duas coisas: conteúdo, ou a sabedoria da palavra, a verdade bíblica, mas também inclui o uso ou a aplicação sábia da verdade na vida de uma pessoa. Isso significa a aplicação prática da palavra para que o resultado seja a transformação conforme o caráter de Cristo. E a transformação não é nada mais, nada menos do que um download da vida de Deus, do seu espírito para a sua mente, incendiando a sua alma, para que o seu corpo possa externalizar a condição do seu corpo, o propósito do seu corpo, não é nada mais, nada menos do que externalizar o seu mundo interior. O seu corpo foi feito para isso e é assim que ele funciona. Por isso é que muitas pessoas têm doenças chamadas psicossomáticas. Elas começam a sentir no seu corpo, porque o seu corpo começa a produzir aquilo que o seu mundo exterior está dizendo para ela que é uma realidade. Portanto, as pessoas, elas começam a ter determinadas doenças somente porque pensam. O corpo começa a produzir, e até existem casos de mulheres que a barriga cresce, e cresce tudo como se a pessoa tivesse um filho. Por quê? Porque a mente dela diz para ela que ela está esperando um filho. E por ela estar esperando um filho, um corpo tem que acomodar aquilo que ela está pensando. Para ela é uma realidade. E quando nós pensamos de forma espiritual, o nosso corpo começa a acomodar o Espírito, a manifestação do céu, a manifestação do sobrenatural nas nossas vidas. Por isso, Romanos capítulo 12 vai dizer para nós não nos acomodarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Porque é o mundo interior que determina como será o seu mundo exterior. Oswald Sanders nos lembra que por detrás das ações dos apóstolos, leia comigo na sua apostila, a atividade executiva do Espírito é vista em todos os lugares. Como administrador supremo da igreja e estrategista-chefe da empresa missionária,
ele é proeminente em todos os lugares. É evidentemente abundante nos registros que o Espírito Santo tem ciúme de suas prerrogativas e não delegará sua autoridade a mãos seculares ou carnais. Até mesmo homens cujas tarefas estariam largamente em assuntos temporais da igreja devem ser controlados por ele. Sua seleção não deve ser influenciada por considerações da sabedoria humana, perspicácia financeira ou aceitação social. Eles devem ser escolhidos primariamente por causa da sua genuína espiritualidade. Quando uma igreja ou qualquer outra organização cristã sai do padrão, isso equivale a uma expulsão virtual do papel de liderança do Espírito. Como consequência, ele se entristece e o resultado é a morte espiritual, que é a separação dessas duas realidades, o natural e o sobrenatural. Então, gente, qual é a importância das Escrituras e do Espírito na nossa vida? Número 1, aí na sua apostila, o que é a Bíblia? O que são as Escrituras? As Escrituras, ou a Bíblia, é a carta de amor pessoal de Deus para você. Eu já falei para você que o livro não é uma pessoa. João capítulo 5, verso 39 a 40, você pode ver isso, que Jesus faz uma distinção entre os escritos e a pessoa sobre quem os escritos estão falando. Então a Bíblia é uma carta, a Bíblia é um livro de amor pessoal de Deus para você. Enquanto você lê a sua Bíblia, você sentirá que o próprio Deus está sussurrando em seus ouvidos espirituais, e na verdade Ele está. A Bíblia não é como outros livros, porque está cheio de vida e de poder. É a sua fonte principal de comida espiritual, e irá te ajudar a crescer e se tornar forte. E a Bíblia diz lá em Daniel, que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas, ou se torna forte e ativo, o povo que conhece o seu Deus. Nós não estamos vendo aqui nesse ponto a importância das Escrituras. Sua Bíblia irá te ensinar tudo o que você precisa saber para andar vitoriosamente nessa vida. Então, gente, a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Ela contém tudo o que precisamos saber sobre Deus. Anote a palavra sobre Deus. Para que possamos viver uma vida que o agrade. Número 2, a importância das Escrituras. Por que ela é tão importante para nós, como cristãos, como seres espirituais? Letra A, nós não conseguimos verdadeiramente conhecer o amor de Deus sem o verdadeiro conhecimento sobre Ele. Nós não podemos amar, gente, o que nós não conhecemos. Nós não podemos valorizar o que nós não conhecemos. John Piper vai dizer que a gente não consegue elogiar aquilo que nós não vemos valor. Se você não vê valor em Deus, você não vai abrir a sua boca para elogiá-lo. Você não vai conseguir amar a Deus ou responder ou permitir que o amor dele, que já está em você, derramado pelo Espírito Santo, saia ou responda à manifestação do amor dele, se você não souber que ele te ama. Quantas pessoas vêm à igreja, mas não conseguem interagir com Deus, porque a figura que eles têm de Deus é uma figura, como é que eu posso dizer? É uma figura de mão pesada, é uma figura que está querendo o seu mal, é uma figura que está jogando o time contra você. E como é que eu vou amar uma pessoa que joga contra mim? Você está entendendo? Esse conhecimento de Deus é a base de como nós podemos nos relacionar com Ele. E as Escrituras falam sobre Deus, sobre quem Deus é a realidade. Marcos 12, 28 a 30 diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Mandamentos, Escrituras. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mas como é que eu vou amar se eu não conheço a Deus? Então, gente, a nossa crença vai determinar como nós vivemos.
A palavra nos dá o entendimento correto da pessoa e do caráter do seu Deus. E é através das Escrituras que nós conhecemos a Deus. Letra B, as Escrituras nos capacitam a vivermos de forma digna do Senhor. Colossenses 1, 9 a 10, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno. Opa, olha aqui, transbordei do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de. Tem um propósito, você conhecer Deus através das Escrituras tem um propósito, e o propósito é a fim de viver. Deus está de olho na sua vida, naquilo que você tem praticado. Deus está de olho com o interesse de transformar você, para que você possa viver em plenitude de vida, em vida abundante, a fim de viver de modo digno do Senhor. E viver de modo digno do Senhor é viver da forma que o agrada, é viver uma vida que glorifica a Ele, é viver uma vida que aponta para Ele, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me interajo com Ele, e quanto mais eu interajo com Ele, mais eu o conheço. Você está entendendo que as Escrituras apontam para uma pessoa, e o que Deus quer é com que você tenha uma interação com a pessoa. Porque quantas pessoas são intelectuais com relação ao livro? A gente não tem problema em você estudar, em você fazer cursos. O que você não pode fazer é as Escrituras como um fim em si mesmo. É você saber tanto de um livro e como processar o livro, e como entender o livro, e a história por detrás do livro, e a língua do livro, e o que aquela língua quer dizer, e como pregar o livro, e você não interagir com a pessoa. O livro, ele aponta para a pessoa, o livro revela uma pessoa. Você está entendendo? O livro revela uma pessoa que vive em você, hoje, o Espírito Santo. Aponta para o Senhor Jesus Cristo e para a pessoa de Deus, o Pai, para que você possa interagir com eles. Letra C, a palavra produz estabilidade na vida cristã. Efésios 4,13 diz, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Letra D, as Escrituras nos protegem de falsos ensinos. Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Letra E, as Escrituras produzem em nós o verdadeiro discernimento. Filipenses 1, 9 a 10, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes. O que Deus quer que você prove de coisas excelentes, de coisas boas. Letra F, as Escrituras fortalecem a igreja. Efésios 4, 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu coloquei uma frase do bispo Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, que diz o seguinte: a fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar. Se você começar a duvidar das Escrituras, você vai começar a duvidar da pessoa. As Escrituras são uma ponte para que nós nos mantenhamos em fiel relacionamento com a pessoa. Qual é então o nosso compromisso com as Escrituras? Ponto número 3. As Escrituras provêm tanto o meio quanto o poder, mas para consistentemente progredirmos em santificação.
A vida do crente deve ser uma vida de transformação. A igreja deve ser o ajuntamento de um povo em transformação. Um povo que tanto coletivamente como individualmente demonstra o poder e a sabedoria de Deus para um mundo perdido e sem esperança. E isso acontece, gente, quando nós, crendo nas Escrituras, obtemos confiança de que somos perdoados, de que somos aceitos, de que somos escolhidos por Deus para o seu propósito glorioso. Isso acontece quando humildemente avaliamos as nossas vidas de acordo com o padrão das Escrituras, para que possamos ver onde não estamos seguindo o exemplo de Cristo. Isso acontece quando, submetendo nossas vidas à autoridade das Escrituras e obedecendo o que ela diz, nos despimos da velha natureza e nos vestimos da nova natureza na nossa mentalidade, é claro. Isso acontece quando, orando de acordo com as Escrituras, alinhamos os nossos corações, os desejos e as nossas vidas com a vontade de Deus e estimulamos a nossa fé. Isso acontece quando nos comprometendo a cantar, declarando e liberando a verdade contida nas Escrituras. Isso acontece quando consistentemente lemos, estudamos e meditamos nas Escrituras, cooperando com o Espírito de Deus na renovação das nossas mentes. O nosso pensamento se adequará mais e mais à maneira de Deus. Nossas consciências estarão mais suscetíveis à atividade e convicção do Espírito. E nós cresceremos em sabedoria. A palavra de Deus, as santas Escrituras são importantíssimas para a nossa caminhada cristã. Mas o livro, sem a pessoa do Espírito Santo, é apenas informação. E o próprio Espírito Santo, ele enche a sua Bíblia, a sua palavra, as Escrituras, com a sua presença manifesta ali do seu lado, para que você possa, ao ler as Santas Escrituras, você possa interagir com o próprio Espírito Santo. Olha só que interessante. Enquanto você está lendo o livro e recebendo informação do livro, o Espírito Santo, ele pega aquela informação e através dele, ele ilumina essa palavra. A iluminação da palavra é o Espírito Santo presente na sua vida. Então, gente, o Espírito Santo é a presença ativa de Deus que fortalece a sua vida e revela a sua palavra. Letra A, o Espírito Santo então é um agente revelador da palavra. Colossenses capítulo 2, verso 2 a 3 na NVI diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão o quê? Escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas eles não estão escondidos de você, eles estão escondidos para você. Por quê? Para que não fosse descoberto sem que o Espírito Santo nos levasse a Ele. A nossa vida é uma vida dependente do Espírito Santo, gente. A sua vida e a minha vida são vidas dependentes do Espírito Santo. O homem foi criado para ser dependente de Deus. É assim que o homem foi criado. Na rebeldia, o homem quis ser independente de Deus. Mas você e eu somos criados para sermos dependentes. O homem foi criado para ser independente de Deus e se tornou dependente do pecado. As verdades de Deus estão escondidas em Cristo Jesus. E é através do Espírito Santo que sonda as partes mais profundas de Deus. É através do Espírito Santo que nós conhecemos os mistérios, os tesouros escondidos de Deus para nós. É através do Espírito Santo que nós descobrimos quem é Deus na nossa interação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E quando nós vemos o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós sabemos como Deus age. Nós sabemos que Deus é infinito. Nós sabemos que Deus é eterno. Nós já vimos isso quando nós falamos do conhecendo Deus, lá nas matérias fundamentais. Você interagindo com o Espírito Santo, você consegue saber que Ele sabe todas as coisas. Você realmente está passando por alguma coisa e alguém vem e fala: meu irmão,
olha, o Espírito Santo pede para falar isso para você. Isso, isso, isso. Como é que essa pessoa sabia? Porque o Espírito Santo sabe. Ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Isso quer dizer que ele pode criar o que ele precisa criar para que você seja bem sucedido hoje. Ele só depende de algo importantíssimo, que você creia. A fé é o nosso link. A fé é o link com aquilo que Deus deseja trazer para a sua vida hoje. Ok? Então conhecimento e entendimento precisam andar juntos. Só conhecer não adianta. Só entender a Bíblia teologicamente não adianta, não vai trazer resultado para a sua vida. Você vai saber interpretar as Escrituras de maneira natural e racional muito bem. Mas esse livro não foi um livro criado para ser algo racional. É claro que porque nós somos seres racionais, esse livro foi escrito por seres racionais, por homens. Só que esse livro foi escrito por homens inspirados pelo Espírito. Então, dentro desse racional, existe algo espiritual, que é o que o Espírito Santo quer passar para nós. Conhecer, então, gente, é tomar ciência, tem a ver com a mente, mas entender é receber compreensão, revelação daquilo que se conhece, e é um assunto do coração. Por isso tem que haver a ação do Espírito Santo. Letra B, nós devemos nos manter cheios da verdade. Mantenha então, gente, o seu espírito cheio do conhecimento revelado da palavra de Deus. Não se acostume só com conhecimento. Não estude no ideia só por conhecimento. Busque a revelação, o entendimento. A Bíblia fala que uma das sementes que caiu no solo, ela não recebeu entendimento. E porque não recebeu entendimento, o diabo veio, o Satanás, o inimigo, ele veio e roubou aquela semente. Quando a semente é tirada, o que para? Para a ação, o fluir do Espírito Santo. Você pode ver isso lá, quando nós falamos sobre a vitória dos filhos no módulo Somos Filhos. E eu falo sobre isso. Você para, na realidade, a ação do Espírito Santo quando você não tem semente dentro de você. O Espírito Santo quer produzir, mas ele vai produzir o quê? Lá em Pedro vai dizer que a semente é a palavra de Deus. A parábola vai dizer que a semente também é a palavra de Deus. Mas não é uma palavra só de conhecimento, gente. O que Deus deposita em você, é claro que é através de conhecimento, porque nós somos seres racionais. Mas dentro desse conhecimento, Deus quer infundir revelação. E revelação é a ação do Espírito Santo na sua vida. Deus quer agir na sua vida. Deus quer se apresentar para você. Deus quer ser parte ativa do seu dia a dia. Efésios 6:10 na Bíblia Viva diz: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Letra C, a verdade e o Espírito são complementares. Você pode anotar aí na sua apostila que o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Em João capítulo 4 vai dizer que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, através do Espírito da verdade. Através do Espírito Santo. E você só consegue adorar através do Espírito Santo se você for um espírito vivo. Então esse espírito também quer dizer que é através da sua nova natureza. E a sua nova natureza é governada pela verdade, pelas Escrituras. E quem traz isso? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Para manter-se cheio da verdade, da palavra, é preciso manter-se cheio do Espírito Santo. Seu relacionamento com Ele. Se a pessoa não é cheia do Espírito Santo, a verdade tem dificuldade de se tornar revelada. Consequentemente, a pessoa não se mantém cheia da verdade. Jesus é o nosso exemplo, gente. Ele se mantinha cheio dos dois. Você tem aí os exemplos. Cheio da verdade, cheio do Espírito. João capítulo 10, verso 4 e verso 5, para a gente terminar, diz assim: depois de fazer sair todas
as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Uma vez que nós mantemos o nosso espírito cheio da verdade, a possibilidade de sermos confundidos, de sermos guiados por outras vozes, é reduzido drasticamente, gente. A nossa vida, como eu falei para vocês, é uma vida dependente do Espírito. É uma vida onde nós fomos criados para refletir o mundo sobrenatural. O nosso corpo acomoda essa verdade, a nossa alma está preparada para essa verdade, mas por causa do pecado ela foi maculada para achar que ela pode agir de forma independente. E quando nós cada vez mais interagimos com o Espírito Santo, conhecemos a Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, nós nos apaixonamos cada vez mais por Ele, nós damos mais ouvidos para Ele. Isso reduz drasticamente a possibilidade de sermos guiados por outras vozes. Manter-se cheio da verdade é aumentar o volume da voz de Deus no coração. Palavras do pastor Hélio, meu pastor. Manter-se cheio da verdade é aumentar o volume da voz de Deus no seu coração. Quanto mais você estuda as Escrituras e quanto mais você permite que as Escrituras abram portas para que o Espírito Santo fale com você, mais você vai aumentar a voz do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Não deixe de estudar as Escrituras, mas também não deixe de juntar, quando você estudar as Escrituras, a parte de revelação e entendimento da palavra, que é a ação do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.